Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós damos graças a Deus por mais essa grande oportunidade que o Senhor Jesus nos concede neste dia de estarmos aqui para gravar mais uma aula da nossa EBD em síntese, uma aula essa que serve de subsídio para a sua e para a minha aprendizagem também espiritual. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, a lição de número 11 que tem como assunto o Pai e o Espírito Santo, né? Nós tratamos a semana passada, meus irmãos, de um assunto também muito importante sobre o Espírito Santo, o capacitador. Semana retrasada tratamos do Espírito Santo, o regenerador. E essa semana nós vamos tratar do Pai, o Pai e o Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. A verdade prática da nossa lição diz que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna, planejada pelo Pai. Então veja, meus irmãos, que riqueza de conteúdo, de aprendizagem para todos nós, tratar de um assunto. Nós estamos estudando essas últimas lições sobre a pneumatologia, sobre o Espírito Santo, né? Sobre a Trindade Santa. A lição geral ela tem o assunto a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Mas nós estamos estudando em especial hoje sobre o Espírito Santo e o Pai, né? Glória a Jesus por isso. O texto bíblico, meus irmãos, encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 17, e Gálatas, capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Nós não vamos ler para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar e está lendo aí na sua casa. A introdução, meus queridos irmãos, da nossa lição diz que a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Então, meus queridos irmãos, a introdução da nossa lição, ela já dá aqui um pontapé inicial do que a gente vai estudar. Ele fala que a ação do Espírito Santo é uma ação trinitária, operada por Deus, operada pelo Filho e operada pelo Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele não só nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é uma ação dele, uma ação trinitária, mas especialmente dele, né? Aparece como pessoa que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não só faz isso, como ele também regenera o crente, né? Um crente é uma pessoa que era caído, que era uma pessoa devassa, uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, uma pessoa totalmente desgraçada na sua maneira de viver. Então ele regenera essa pessoa. Ele também não só regenera, como ele também capacita essa pessoa com o batismo, ele batiza o crente, o salvo, e, irmãos, coloca dons, dá dons a ele, adorna o crente com dons espirituais, com a função de edificar uma igreja, o povo, não a coletividade. Então veja que ações maravilhosas que o Santo Espírito de Deus nos conduz. E não somente isso, ele também, meus irmãos, ele assegura a nossa salvação. Nós estamos aqui hoje porque ele tem nos mantido. Nós estamos de pé hoje porque ele tem nos mantido. A misericórdia de Deus, através do seu Santo Espírito, ele tem nos mantido de pé. Se não fosse, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Diz o salmista que os homens já tinham nos engolido vivo, se não fosse a misericórdia de Deus através do seu Santo Espírito que habita em mim, em você. É ele que nos dá força, é ele que capacita, é ele que regenera, é ele que guarda, é ele que protege, é ele que ensina, é ele que guia. Tudo isso nós vamos ver, meus queridos irmãos, dentro do contexto dessa lição para a glória de Deus e para a edificação nossa em nome de Jesus, tá certo? Então, o primeiro ponto da nossa lição, ele trata exatamente disso. A lição é composta por 3 pontos. O primeiro ponto é o Espírito e as dádivas do Pai. O segundo ponto da nossa lição trata do Espírito, nos guia na vontade do Pai. Nós vamos ver ele aqui como guia. E o terceiro subponto, ele fala que a Trindade nos conduz à herança, né? Qual é a herança eterna?
a salvação, um dia alcançada na glória, em nome de Jesus, tá certo? Então, o primeiro ponto, ele trata do Espírito e as dádivas do Pai, da escravidão à filiação. Primeiro subponto, ele diz que as Escrituras revelam que o salvo, ele não vive sob o domínio do espírito da escravidão, não. Nós vivíamos, irmãos, como disse Paulo, outrora, sem Deus, sem paz, sem salvação, guiado pelas nossas concupiscências, fazendo a vontade dos pensamentos da carne. Mas agora nós não vivemos mais escravo desses pensamentos, escravo da carne, escravo do diabo, não. Por quê? Porque esse Espírito que habita em nós, irmãos, que um dia nos alcançou pela salvação em Cristo Jesus, ele nos regenerou e tirou a escravidão que outrora nos escravizava e botou o Espírito agora de confiança, de alegria sobre a nossa vida. Ele diz mais, essa expressão que ele fala aqui de pneuma, aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que escraviza a vida antes da conversão. A lei, embora santa, a lei mosaica, embora santa, ela não pode produzir liberdade, Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Olha aqui, irmãos, uma coisa interessante. Meus queridos irmãos, antes nós vivíamos sem perspectiva de vida, nós vivíamos sem esperança, como eu disse, sem Deus, sem paz, sem salvação, longe da comunidade de Israel. Mas uma vez agora salvo por Cristo Jesus, esse Espírito, Esse Espírito, ele fala, testifica ao meu coração, ao meu espírito, que nós somos filhos de Deus. Nós não era da comunidade de Israel. Lembra que Jesus, ele disse, olha, ele disse lá em Mateus, eu vim para o que era, lá em João, melhor dizendo, eu vim para o que era meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, a princípio, ele veio para a comunidade de Israel. Por quê? Aí alguém até pode perguntar, não tinha mais salvação para a gente se Israel tivesse aceitado o Messias prometido? Tinha. Por quê? Porque Deus sempre trabalhou com a comunidade de Israel, desde a época dos israelitas, e veio de lá para cá, Israel, judeu. Desde esse tempo, Deus quis uma exclusividade desse povo para ser o seu representante na terra. Então, Deus disse a Abraão, olhe, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa bênção que Deus prometeu a Abraão, era a bênção que englobaria todas as famílias, todas as nações terrestres, por meio da nação de Israel. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então havia uma bênção prometida da salvação para todo povo, Todo povo. Jesus, irmãos, escrevendo através do livro de João, escrevendo, ele até diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, então todas as nações, todo o povo, irmãos, estão convidados a essa salvação. Mas nós só somos filhos de Deus por adoção, pela rejeição de Israel. Israel rejeitou a Deus, Deus agora nos adotou como filho. Nós fazemos parte agora da família de Deus. Embora a lei garantisse, irmãos, mostrasse o pecado, embora a lei de Moisés punisse o pecado, o papel da lei, ela nunca foi salvar ninguém, mas punir. Se você, a lei hoje, ela faz o quê? Ela pune os agressores, quem está errado. A lei foi criada exatamente por causa do pecado, irmão. Se não houvesse pecado, o homem não tenha como errar. E não tendo como errar, não tinha lei para ele, Mas a lei foi feita por causa do pecado. Então a função da lei, ela foi punir os erros, foi mostrar o pecado. Paulo disse, olha, eu não conhecia o pecado se a lei não falasse. Então você veja coisa interessante isso. O papel da lei nunca foi salvar ninguém, mas foi exatamente punir aqueles que transgrediam, Então ele diz, embora a lei fosse santa, ela não pode produzir liberdade. Nunca a lei pôde produzir liberdade. Ela revela o pecado, aquilo que Paulo disse, Meus irmãos, eu não conhecia o pecado, senão se a lei não me mostrasse. Então a lei, ela revela o pecado do ser humano. Entretanto, sobre a graça divina, o crente, ele recebe o Espírito de quê? De adoção, disse Paulo, pelo qual possamos clamar, Abba Pai, ou querido Pai,
bondoso Pai. Glória a Jesus por isso. Essa frase é pneuma. Ela aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto. Criamos agora pelo Espírito, irmãos, e pela adoção, um vínculo de afeto, de perdão, né? Nós não somos mais escravos, mas agora nós somos filhos. Outrora nós éramos escravos do pecado, da vontade da carne e dos pensamentos, como disse o apóstolo Paulo, mas dessa vez, agora, dessa feita, nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo, e isso nós vamos ver mais adiante. Glória a Jesus. Por isso, então, nós não somos escravos, mas filhos. Essa filiação nos livra de quê? Do medo. Do medo do quê? Do poder e do poder do pecado. Do medo. Aquelas pessoas que dizem, quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Eu não sei para onde eu vou. Eu tenho medo da escuridão. Não, então esse afeto, essa comunhão que gozamos com Deus, através da adoção como filho, ele tira de nós esse medo de agora a gente dizer, quando eu partir desta vida para outra, eu tenho a garantia de salvação, e essa garantia está firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu naquela cruz, nos dando essa garantia, e o mantenedor dessa garantia na minha e na sua vida é o Santo Espírito de Deus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Então, antes éramos escravos, hoje somos filhos. E a pessoa, irmãos, pessoas como nós, desprezíveis, muitos de nós desprezíveis, a sociedade não dava nada. Alguém olhava para nós e dizia, isso é um desgraçado. A olhar até para a nossa família, traz uma condenação, isso traz a família é toda desmantelada, isso é um desmantelado também, isso não vai prestar para nada. Quantas vezes disseram isso comigo? Quantas vezes disseram isso comigo? Esse nego não presta, esse nego não vai prestar, isso é uma pedra perdida, isso é um vaso ruim, isso é uma alma cebosa. Disseram muitas vezes comigo, mas eu fui alcançado pela graça que há em Cristo Jesus, pela graça não por mérito meu, mas exatamente pela minha fraqueza, pela minha ruindade. Eu fui alcançado por essa graça. E essa graça, irmãos, entrou no meu coração e disse, Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu posso dizer essas palavras também, aonde abundou a ruindade que o povo dizia que eu tinha, superabundou a graça de Deus. Então, de escravo, eu passei, da condição de escravo, eu passei para a condição de filho, por adoção do nosso querido Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. O segundo subponto, meus irmãos, ele trata da rebeldia a filho legítimo, né? Nós tratamos aqui da escravidão do estado anterior à salvação para filho por adoção e agora da rebeldia. Nós vivíamos rebelde, irmão, fazendo a nossa própria vontade. Eu não, como aquele juiz, eu não temo a Deus, não temo a ninguém, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, né? Irmãos, agora para filho legítimo, né? Ele disse assim, antes da regeneração, que nós éramos na condenação do pecado, nós éramos espiritualmente rebeldes, mortos, não sentia nada, tanto faz alguém falar, como alguém deixar de falar, nós não sentimos nada, éramos rebeldes por natureza, né? Mas ele diz, mas por meio da graça, nós fomos transformados, e assim o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo diz em Romanos 8,16 que é o mesmo Espírito. Qual o mesmo Espírito? O Espírito de Deus. E o que é que ele faz? Ele testifica com o meu Espírito e com o seu Espírito que somos filhos de Deus. Antes nós éramos rebeldes, mas agora o Espírito de Deus fala ao meu Espírito. Por isso que não deve haver em mim nem em você sombra de variação, nem sombra, nem variação de dúvida, que nós somos filhos de Deus. Alguém pergunta, você é o quê, irmão? Na igreja, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, porque a Bíblia Sagrada nos garante isso. Jesus, com seu precioso sangue, me comprou e Deus me declarou seu filho pela lavagem da regeneração. Então, essa declaração, ela refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera a adoção e confirma inteiramente essa verdade, dando testemunho direto a quem? Ao nosso coração, né? Os privilégios dessa dádiva incluem o quê? O direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual chamamos Abba Pai, está lá em Romanos 8,15, em que o aramaico Abba Pai é a forma carinhosa para papai, ou papai querido, né? Indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso a Deus.
o Todo-Poderoso. Outro benefício de ser filho, irmão, ser tornado filho legítimo, é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. Aqui tem duas coisas interessantes, irmãos. Antes, irmãos, quando nós éramos rebeldes, né? Lembro-me de um testemunho de um jovem que disse assim: pastor, eu quero sair da igreja, não dá mais para mim. Aí ele disse: por que você quer sair da igreja? Ele disse: porque quando eu estava lá no mundo, eu não sentia nada. Olha, irmão, dói demais. Eu sinto tanta perda, eu sinto tanta dificuldade. É muita luta, é muita tribulação. Aí sabe o que o pastor disse ao jovem? Meu jovem, é porque lá no mundo você era rebelde, você estava morto. Como disse Paulo, nós estávamos mortos, em ofensas, em pecado. Mas ele, Paulo disse, estando nós mortos em ofensas e pecado, Deus, através de Jesus, nos vivificou. Glória a Jesus por isso. Nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado. Então veja, irmãos, quem está no mundo não sente nada, né? Às vezes encara de qualquer maneira, mas quem está em Cristo sofre, porque Jesus disse: no mundo vocês têm aflições, mas têm de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, o que ele diz aqui é importante também, que outro benefício que se dá sendo filho herdeiro é porque o filho herdeiro, tanto faz, irmãos, o filho herdeiro como o legítimo, ele herda a mesma coisa, o filho adotivo, né, como o caso nosso, fomos adotados por Deus, irmãos, ele herda a mesma coisa. Olha, Jesus, irmãos, através do seu sofrimento, da sua luta, da batalha que aqui ele enfrentou e venceu o pecado, o mundo e o diabo, irmãos, ele herdou o céu. Ele herdou o céu como homem, como Deus ele já estava designado aí para lá voltar, mas como homem, Jesus ganhou o céu pela sua fidelidade, pela sua, vamos dizer assim, integridade, né? Como homem aqui na terra ele ganhou, e nós, irmãos, sendo da mesma forma, íntegros aqui, sendo abençoados por Deus, vivendo uma vida que agrade a Ele, nós herdaremos do céu também. Por quê, irmão? Porque nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo, nós vamos, meus irmãos, herdar a mesma coisa que Cristo herdou. Irmão, mas eu vou morrer. E Paulo diz que com os que com ele dorme, irmãos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro para garantir a sua vaga no céu. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, nós somos filhos. Antes éramos rebeldes, mas hoje nós somos filhos considerados de Deus e herdaremos as mesmas coisas que Cristo herdou. Nós vamos entrar num ponto interessante, irmão, que nós só não vamos herdar, né? Nós não só vamos herdar as coisas boas, mas também as coisas ruins que Cristo enfrentou aqui, né? As perseguições, as tribulações, as angústias, mas ele tem bom ânimo, né, irmãos? Ele nos convida a ter bom ânimo diante das lutas, porque depois da luta, irmão, vem a bonança. Depois da grande tempestade que nós estamos enfrentando, enquanto eu e você vivemos aqui nesta vida, neste tabernáculo, nós vamos enfrentar desprezo, nós vamos enfrentar angústia, nós vamos enfrentar aflições, tudo isso nós vamos enfrentar. Mas no final disso, Paulo disse assim, Paulo disse, olha, o que me resta agora é a coroa, está cumprida, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele diz, o que me resta agora é a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Aí Paulo termina dizendo, e não dará somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, meus irmãos, nós somos herdeiros de Deus, através de Cristo Jesus, para herdarmos o céu no final de toda a angústia e toda a tribulação que aqui, quando terminar, tá certo? Glória a Deus por isso. Aí ele coloca o outro ponto, das trevas, a plenitude do Espírito. Então, no outro tempo, vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizam o quê? O pecado em que a gente habitava. Quanto mais a gente pecava, irmão, mais achava bom e achava normal. Vivíamos separados de Deus por causa do pecado. Porque Isaías, ele escreve lá no capítulo de número 9, ele diz, no capítulo de número 59, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o braço, para que não possa fazer a sua vontade. Porém, ele diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades faz separação entre Deus e o homem. Então, o que separa o homem do pecado, o que me separava de Deus,
Era o pecado que habitava no meu corpo. Não que eu não seja pecador, não, mas sou um pecador remido e através de Cristo eu tenho acesso a Deus através dessa liberdade que Jesus garantiu na cruz do Calvário, tá certo? Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, ele diz mais aqui, a transição das trevas para a luz é um ato grandioso, né? Grandioso e glorioso do Pai. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito, porque sois filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Glória a Jesus por isso. O crente como filho legítimo. A expressão, o Espírito do seu Filho, aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. Cristo salvou e o Espírito, ele é o mantenedor. Olha o que ele diz assim. E assim como Jesus orava, né? Abba Pai, o crente é capacitado a ter a comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas, como era o meu caso e o caso de muitos de vocês, andava em trevas, na ignorância espiritual, agora vive em plena luz, em plena paz, guiado pelo Espírito de Deus. Olha, meus irmãos, nós vivíamos, o escritor santo, ele diz assim, antes era treva, mas hoje sou luz no Senhor. Antes nós vivíamos na comunidade chamada trevas, mas hoje nós somos luz do Senhor. E quem garantiu todos nós vivemos nessa luz? Jesus através da sua morte. Quem é que clareia o nosso entendimento para que entenda dessa forma? O seu Santo Espírito. Quem é o mantenedor dessa luz na nossa vida? O Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus para todo sempre. Tá certo, meus irmãos? Então esse foi o nosso primeiro ponto. Sobre essas dádivas, né? Que antes nós éramos escravos, hoje nós temos a filiação. Antes nós vivíamos na rebeldia, hoje nós somos considerados filhos legítimos de Deus. Antes nós vivíamos nas trevas, hoje nós vivemos na plenitude do Espírito. Então são dádivas que Deus nos deu. Não enfatizo isso para você, não porque eu mereça, não porque você mereça, mas por exclusividade da graça de Deus. Exclusividade da graça e misericórdia de Deus. O ser humano não merece nada de Deus, mas pela graça de Deus, que é o favor imerecido dele, nós fomos alcançados. Glória a Deus por isso. Segundo ponto, meus irmãos, ele trata do Espírito que nos guia na vontade do Pai. Quem guia? Nós vamos ver ele agora como guia. Na vontade de Deus, porque a nossa mente, o nosso pensamento, desde da ruindade de Adão, do pecado de Adão, a inclinação do homem, irmãos, é inclinada para o mal. Jesus, ele disse isso, quando ele contou uma parábola, ele disse, olha, qual dentre vós o filho pede um pão e vocês dão uma pedra? Pede um peixe e vocês dão uma serpente. Aí Jesus disse, sendo vós mal, sabe dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai não vos dará. Então a inclinação do homem sempre foi inclinada para fazer ruindade. Paulo disse, não há um que faça o bem, não há um que faça o que é certo. Então a inclinação do homem sempre foi inclinada para fazer o que é ruim. Mas quem é que nos guia a fazer o bem, fazer a vontade de Deus? Quem guia é o seu Santo Espírito, ele é o nosso guia. Então, o primeiro subponto, ele fala, os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, não é somente a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Irmãos, olha, vocês são filhos de Deus, você andar dizendo por aí, rapaz, eu sou um crente, salvo na pessoa de Jesus, eu sou crente, eu sou filho de Deus, e você não demonstrar isso na prática, não deixar o Espírito ter liberdade na sua vida para lhe guiar, você fazendo o que é a vontade de Deus, fazendo, irmão, muita gente, por exemplo, irmãos, me fugiu da memória agora, mas os camaradas da época de Jesus, os fariseus, me veio a memória, os fariseus, eles se gabavam, irmão, de ser filhos de Abraão, de fazer. Eu sou filho de Abraão, irmãos. E foi questionado, João, ele falou severamente sobre isso. Jesus também, vocês são filhos do diabo. O vosso pai é o diabo e vocês quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Por quê, irmão? Eles diziam que era filho nominal, mas as suas ações não conduziam ou não condiziam com o que eles faziam, com o que ele dizia. Então, irmão, só você dizer que é crente serve? Não. Mas o verdadeiro crente, salvo, filho de Deus, ele faz a vontade do Pai, né? Através do Santo Espírito, deixando ser guiado pelo Espírito. Então, o verbo
guiado, né? Ele diz assim, está no tempo presente e passivo, indicando que o crente, eles são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, em todo o curso da vida. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Tal orientação não é forçada, mas o fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Como filho, não somos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. Olha aqui que coisa magnífica, meus irmãos. Isso significa que nós somos instruídos pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus no caminho, em todo o curso da nossa vida. E isso não é algo forçado. Né? Alguém diz, você vive na igreja preso, fazendo as coisas para agradar o pastor. De jeito nenhum. Nós vivemos isso, irmão, porque gozamos da liberdade de Deus. Nós tínhamos uma mente totalmente cauterizada pelo pecado. E uma vez alcançado por Jesus, e essa mente destapou, caiu um tapão da nossa mente, da nossa vista, e nós vimos o mundo como ele é de verdade, desgraçado, sistema mundano podre. E nós, através dessa regeneração e desse Espírito que habita em nós, nós tomamos uma decisão. Que decisão é essa? Fazer diferente. Fazer para agradar a Deus e não a vontade do mundo. Então não é forçado. Nós fazemos algo para Deus, irmãos, de livre e espontânea vontade. Gratuitamente, como Ele nos deu a salvação gratuita. Nós fazemos algo para Deus, irmãos, com liberdade. Porque o Espírito de Deus que habita em nós nos tornou filhos de Deus, através de Jesus, e nos dá essa liberdade, essa certeza de que nós somos filhos de Deus. E por ser filhos de Deus, nós fazemos a vontade do nosso Pai. Nós ensinamos hoje os nossos filhos, irmãos, a fazer o certo. Quando ele faz errado, até alguém diz assim, né, irmãos, conhece, por exemplo, a minha pessoa como uma pessoa íntegra na cidade, por exemplo. Aí o meu filho faz algo errado e diz, é filho de fulano. A pessoa vai dizer, esse menino não aprendeu com o pai dele. Porque se ele tivesse aprendido com o pai dele, hoje ele era um homem. Da mesma forma, irmão, quando ele faz certo, a pessoa diz assim, olha, ele faz certo, porque também o pai dele era um homem que a ensinava, um homem que era um homem íntegro, e seguia o caminho do pai. Então isso é maravilhoso. Então quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito, ele faz a vontade de Deus. E não mais a vontade da carne, do desejo, nem dos seus maus pensamentos. Tá certo, irmão? Porque nós somos filhos de Deus e como filho de Deus andamos com ele. Jesus disse isso, irmãos. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vocês amar. E ele disse que se vocês cumprirem a vontade de meu Pai. Glória a Deus por isso. Então a marca do filho de Deus não é seu nome, não é ser nominal, mas é fazer a vontade, deixar ser guiado pelo Espírito que habita no nosso coração. Tá certo? Glória a Deus por isso. Segundo subponto, o Espírito ele opera na mortificação da carne. É verdade. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificado as obras do corpo, vivereis. O termo mortificar significa fazer morrer, sufocar, até que perca a sua força. E isso, irmãos, é que o Espírito de Deus faz na nossa vida. Quando nós buscamos a Ele, deixamos Ele ter liberdade na nossa vida, guiar a nossa vida. Quando nós nos dispomos, irmãos, a ler a palavra de Deus, a guardar, como disse Davi, no nosso coração, fazer a vontade de Deus, orar, nos consagrar, ficar íntimo de Deus, a tendência é esse Espírito que habita em nós sufocar o nosso desejo carnal. Porque habita em nós, irmãos, duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza carnal. Sim, a Bíblia diz, Paulo diz isso, irmãos, que é uma luta constante entre nós, dentro de nós, aonde, irmãos, o Espírito e a carne brigam constantemente, para que nenhum se oponha, se opondo um ao outro, para que nenhum faça o que quer. Nem o Espírito quer fazer o que é ruim, nem a carne quer fazer o que é bom. Então essa briga constante. E como é que vence? O que for mais alimentado. E como é que alimenta a carne? O pecado. Como é que alimenta o Espírito? Jejum, oração, leitura da Bíblia, consagração, vontade de Deus. E isso vai mortificar a carne. E isso vai sufocar. E cada vez, irmãos, que fazemos isso, nos aproximamos de Deus, ficamos mais parecidos com Jesus e fazemos a sua vontade
para a glória do seu nome, tá certo? Então o texto afirma que pelo Espírito que essa obra ela é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo. É o Espírito, não é a nossa vontade, não. Como eu já disse, a vontade do ser humano é fazer o que é ruim. Capacita a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em espírito, procurar fazer também a nossa vontade. Fazer a vontade de Deus. Não é fazer a nossa vontade, não. E nos santificar diariamente. Matar um leão todos os dias. A ação do Espírito, ele não opera, ele não apenas mostra o erro, né? Ele não apenas acende aquela luzinha quando a gente está fazendo algo errado, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Quando a gente se deixa guiado por ele, ele não somente alerta, como um sinal vermelho. Quando a gente vai ultrapassando, ele diz, opa, acende aquela luzinha. Ele não somente faz isso, como ele também, irmãos, ele transforma, ele muda, né, o pensamento e a atitude do crente regenerado. Glória a Deus. Por isso, nos induz e nos conduz e produz em nós um fruto novo, um fruto de perdão, um fruto de amor. Glória a Deus por isso. O terceiro subponto, ele fala do Espírito, ele age conforme o plano do Pai. Ele não, irmãos, como a gente já vem falando desse assunto da Trindade, o Espírito, ele nunca age só. Nós vemos aqui, irmãos, que houve dispensações. No Antigo Testamento, a Trindade operava, mas a pessoa de destaque era Deus, né? Quando Jesus nasceu, a Trindade operava, mas a pessoa de destaque era o Filho, na dispensação do Filho. E hoje, na dispensação do Espírito, a Trindade opera, mas o Filho, o Espírito é quem aparece. Então, ele nunca age por vontade própria, ou seja, sozinho individualista. Não. Não há essa briga dentro da Trindade. Então, o plano da redenção é uma obra trinitária. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vindo à plenitude dos tempos, né? Dos tempos de Deus, olha aí. Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Deus enviou ao nosso coração, meus irmãos, o Espírito do seu Filho, que clama quem? Abba Pai, querido Pai, bondoso Pai, amoroso Pai. Esse texto enfatiza que o Pai, ele enviou o Filho na plenitude dos tempos, isto é, no tempo determinado por Deus, escolhido por Deus. O Filho foi enviado para resgatar os pecadores. Jesus, o papel de Jesus foi ser enviado para resgatar os pecadores. Está lá em Lucas 19:10. E o papel do Espírito? O Espírito para nos transformar em filho legítimo através da regeneração. O resgate foi pago por Jesus, a obra foi feita por Jesus, né? O Espírito transforma, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, desse modo, o Pai, ele é o autor do plano. Quem planejou o plano da salvação foi o Pai. Certo? O executor desse plano foi Jesus, quem pagou o preço. E o Espírito, ele é o aplicador da adoção, ou seja, da salvação. O Espírito é o aplicador. Essa verdade, ela revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. O Espírito, ele é o aplicador da adoção. E eu posso dizer, o Pai planejou, o Filho executou, o Espírito aplicou, e o Espírito também é o mantenedor. É ele que vai entregar a sua igreja, a igreja de Deus, a Jesus nos ares, por ocasião do arrebatamento. Glória seja dada ao nome de Jesus por isso. Então, irmãos, é assunto maravilhoso que nós devemos aplicar à nossa vida e termos essa certeza, né? E o terceiro e último ponto da nossa lição, meus irmãos, ele trata a Trindade nos conduz à herança eterna. Ou seja, o Pai, Filho e o Espírito Santo nos conduz à herança eterna. E que herança é essa? Vamos ver agora. Herdeiros de Deus por adoção, né? A doutrina da herança, ela é inseparável da adoção. Paulo, ele apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiro. Herdeiros de Deus. O termo herdeiro, né, utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter o pleno ou o mesmo direito que é o filho legítimo sobre os bens do pai. Então essa herança não é um mérito nosso, não.
mas é recebida por adoção graciosa de Deus. É uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja e garante a herança. O Filho conquista essa herança na cruz e o Espírito garante essa herança ao nosso coração. A herança inclui o quê? As bênçãos já recebidas, entre elas a maior de todas, a salvação, a justificação, nós tornamos a ser justos diante de Deus, e também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Não entraremos, meus irmãos, no céu com esse corpo velho. Paulo disse, irmãos, que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e seremos transformados. Então receberemos um novo corpo. Esse estado é chamado de glorificação, onde nós recebemos um corpo glorificado, onde o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então nós receberemos uma eternidade com esse corpo glorioso. Então são promessas futuras que a Trindade Santa nos garante. Glória a Deus por isso. E isso nos garante porque nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus herdou o céu como filho legítimo. Nós herdaremos o céu como filhos por adoção. Glória a Deus. Por isso, as mesmas bênçãos que Jesus herdou, irmão, nós vamos herdar também, porque somos filhos. Se somos filhos, logo somos herdeiros, tá certo? Ele diz mais aqui, co-herdeiros, segundo ponto, co-herdeiros de Cristo, por filiação. Então, a filiação, irmão, nos associa ao filho primogênito, como co-herdeiro de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele das mesmas heranças, né? O que eu já disse aqui. Tudo que Cristo herdou. E volto a dizer, não somente, irmão, as coisas boas. Não somente o céu. Mas nós herdamos também com ele a aflição. A aflição. Viu, irmãos? Tudo que Cristo passou, se você ainda não passou, você vai passar. Perseguição, escassez, sofrimento. Tudo que Cristo passou, você vai passar. Por quê? Nós somos co-herdeiros dele. Nós partilhamos da mesma herança que ele. Então, se ele sofreu, quem é eu para não sofrer? Vamos sofrer também. Se ele herdou o céu, vamos herdar também. Mas como co-herdeiros de Cristo, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, nós partilhamos de tudo que Cristo passou. Seja herança, irmão, de sofrimento, também alcançamos. Seja herança da vida eterna, que nós vamos, que está garantido para nós no final de tudo, tá certo? Então o filho, ele reparte com os seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Então essa herança não é as posses materiais, mas é gloriosa, né, irmãos? O final é glorioso, incorruptível, incontaminável, glória a Deus. Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seu sofrimento, aquilo que eu já disse, né? Irmão, não é só coisa boa, mas participar também do sofrimento de Cristo. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm um propósito eterno. Paulo disse, irmãos, que as aflições do tempo presente não dá nem para comparar na glória que através de nós há de ser manifesta. Glória a Deus por isso. Né? Então a glória futura é certa, mas a cruz, ela precede a coroa. Nosso chamado não é apenas a incluir as marcas da cruz, mas também, meus irmãos, de alcançar a coroa incorruptível, a coroa de glória incorruptível no final de todo o sofrimento. Glória seja dada a Jesus, irmão, porque nos viu naquele dia e nos salvou. Glória a Deus por isso. Então, o último ponto da nossa lição. O pai administra o tempo da herança. É o pai que administra. Não é o filho que vai determinar. Né? Então, Paulo, ele descreve, não é os filhos que vão determinar. Paulo, ele descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino, né? Está debaixo dos tutores. Quem conduz a herança é o pai. O menino pode ser herdeiro de muitas coisas, mas quem conduz é o pai. E os curadores, até o tempo determinado pelo pai, ou seja, quando ele estiver já grande, estiver com a sua mente já, vamos dizer assim, edificada, quando tiver consciência do que é aquilo, né? Então essa metáfora ela ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Ele tem o controle do tempo oportuno, exato,
não só para o advento do Messias, mas também para outorgar das promessas da herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente ele deve o quê? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Confiar que Deus, confiar também que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção das suas promessas a cada um de seus filhos. Irmãos, Deus, ele sabe o tempo certo. Se ainda não chegou, meu irmão, na sua vida, se ainda você não alcançou algo que Deus lhe prometeu, o comentarista ele diz aqui, é Deus que administra o tempo. E ele sabe o tempo certo de lhe entregar a herança. Fique certo, se foi Deus que prometeu, seja algo aqui nessa vida ou na posterior a essa, Deus ele vai cumprir porque ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou do que pedimos, né? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude e garanta, irmãos, uma vida cheia do fruto do Espírito. Que Deus guarde a sua vida e lhe proteja. E eu volto a fazer o convite. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, 9 horas da manhã, não perca. Isso aqui é um curso teológico que não se acaba, que não tem férias. É onde a gente aprende todo dia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, que Deus em Cristo lhe abençoe, lhe dê um dia de paz, uma noite abençoada. E até a próxima lição, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.